Prezados senhoras e senhores da plateia, senhores candidatos, é com muita satisfação que damos início ao debate para o cargo de diretor-geral do Campus Bento Gonçalves. Antes de apresentar as etapas que comporão esse debate, é importante lembrar algumas regras gerais para o evento. Os debates devem ser pautados pelos princípios da ética e pelo decoro acadêmico. As perguntas, tanto dos candidatos quanto da plateia, não poderão ser ofensivas à honra e à imagem de qualquer candidato, nem relativas à sua vida pessoal. Todas as perguntas formuladas pela plenária e pelo formulário eletrônico serão entregues aos candidatos pela comissão eleitoral. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra, solicitar a contenção da plenária ou dos candidatos, em manifestações consideradas inoportunas, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados. O candidato que sofrer ataques e ofensas pessoais poderá solicitar ao mediador direito de resposta de até 3 minutos, a ser julgado no imediato momento pela comissão eleitoral, sendo que o resultado do julgamento deverá ocorrer dentro do respectivo bloco. Não será permitida a utilização de qualquer meio eletrônico, como multimídia, jingles, entre outros. O candidato deve haver-se somente explanação oral de sua proposta. Passamos agora para a descrição do debate propriamente dito, que será dividido em 6 etapas. Primeiro bloco, exposição pelos candidatos de seus planos de trabalho. Segundo bloco, debate entre os candidatos, intervalo de 5 minutos. Terceiro bloco, debate dos candidatos com a plenária, outro intervalo de 5 minutos. E no quarto bloco, as considerações finais. Na primeira etapa, será lido pelo mediador um currículo resumido na ordem do sorteio, que foi feito previamente ao início do debate. Esse sorteio vai definir também a ordem das falas dos candidatos para as demais etapas. Pelo sorteio, o primeiro candidato a ter o texto lido é o candidato Daniel Ayub, o segundo será a candidata Soini Belé e o terceiro a candidata Manlova Benedetti. Passaremos a leitura. Daniel Martins Ayub. Daniel Martins Ayub tem 45 anos, é licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Botânica e doutor em Ciências, com ênfase em Botânica, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Daniel é uma pessoa alegre e expansiva, que defende suas posições e assume a responsabilidade de suas decisões. Natural de Porto Alegre, iniciou sua vida profissional no ensino superior em 1998, nos cursos de Biologia e Agronomia da Unijuí. Em 2002, foi contratado pela UBRA para trabalhar nos mais diversos cursos e níveis. Já no ensino médio, iniciou em 2005 no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Porto Alegre. Coordenou o Diretório Acadêmico de Biologia da URGS, o DAIB, e foi membro do colegiado do DCE da URGS. Foi representante discente na comissão do PPG da Botânica e diretor do Simpro Ijuí de 1999 a 2002, participando de diversas mesas de negociação. Entrou em exercício no então Cefet Bento Gonçalves em 31 de julho de 2008, atuou como professor dos cursos de Agropecuária, Viticultura e Enologia e Informática para a Internet, subsequente em Agropecuária e o ProEja em Comércio no ensino médio. No ensino superior, atuou nos cursos de Viticultura e Enologia, de Horticultura, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na licenciatura em Matemática, Física e no curso de Formação de Professores e na Pedagogia. Presidiu a comissão de elaboração do curso de Especialização em Educação, Ciência e Sociedade, no qual também é professor. Tudo isso credencia para fazer as mudanças tão desejadas no Campus Bento, porque o Campus Bento pode ser um lugar melhor. Currículo da candidata Soini Belé. Natural de Bento Gonçalves, Soini Belé é agrônoma formada pela Universidade Federal de Pelotas. Fez seu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e possui formação pedagógica para educação profissional pelo Cefet-RS. Em 1991, foi aprovada em concurso público na Universidade Estadual de Londrina, onde atuou como professora e coordenadora de extensão do Centro de Ciências Agrárias.
Foi professora na UFS e na Escola Agrotécnica Juscelino Kubitschek. Em 2003, foi nomeada professora efetiva do Cefet-BG. Possui experiência na gestão, já atuou como diretora de desenvolvimento educacional, diretora de ensino médio e técnico e diretora de extensão. Visando contribuir com o desenvolvimento da instituição, sempre participou de comissões, conselhos, grupos de trabalho e empenhou-se na busca de parcerias e convênios para o nosso campus. Integrou a comissão de cefetização da Escola Agrotécnica, participou da elaboração do primeiro plano de desenvolvimento institucional do Cefet-BG, do convênio com o PIMA, da Organização dos Estados Ibero-Americanos da Enologia e Viticultura, para estágios no exterior, no convênio com a URGS, para especialização em educação de jovens e adultos, na comissão de estudo das necessidades dos laboratórios, na elaboração de planos e cursos da CEJAI e foi representante docente no Consul. Também coordenou o programa de plantas medicinais, entre outras atividades já desenvolvidas nessa instituição. Currículo da candidata Marlova Benedetti. Marlova é engenheira agrônoma e natural de Garibaldi. Filha de Vasco Mário Benedetti e Marlene Númer Benedetti, é casada com o analista de sistemas Maurício Mozart Lisboa. Cursou o curso técnico em agropecuária na antiga Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek, formando-se em 1995. Depois, ingressou na Universidade Federal de Santa Maria, onde concluiu o curso de agronomia em 2001 e, posteriormente, fez um mestrado em produção vegetal. Antes de entrar para o Serviço Público Federal, foi coordenadora de controle de qualidade em uma multinacional produtora de sementes e também proprietária de uma floricultura, atividades que contribuíram para a formação pessoal e profissional. Em 2009, adentrou outros caminhos quando assumiu o cargo de engenheira agrônoma no campo Santo Augusto, hoje pertencente ao Instituto Federal Farroupilha. Lá, foi coordenadora de produção e em 2011 retornou para a Serra Gaúcha, ingressando então no campus Bento Gonçalves, trabalhando nos laboratórios até 2013 e assumindo, logo depois, a coordenadoria de apoio técnico e didático. Em 2014, outro desafio surgiu e, como técnica administrativa em educação, não deixou passar a oportunidade de novas aprendizagens. Desde então, está como diretora de extensão do campus Bento Gonçalves. Essa é a Marlova Benedetti, uma mulher em constante transformação e sempre em busca de novos desafios. Primeiro bloco. Para o primeiro bloco, está prevista a exposição pelos candidatos dos seus planos de trabalho dentro do tempo de 6 minutos. A equipe da comunicação eleitoral avisará o candidato quando faltar 1 minuto para o término da sua fala. Durante esse bloco, serão distribuídos formulários para a plateia realizar perguntas aos candidatos. Esses formulários serão utilizados no terceiro bloco, junto com os formulários eletrônicos enviados. Pelo sorteio previamente realizado, o primeiro a fazer a exposição é o candidato Daniel. Por favor, candidato, 6 minutos. Boa tarde. Gostaria de saudar toda a comunidade, as minhas duas colegas candidatas, a senhora Fanny, a senhora Marlova, engenheira Marlova, desculpa. O nosso colega Augusto, desejá-lo um bom trabalho como mediador, saudar os colegas servidores e as colegas servidoras, técnicos administrativos em educação e docentes, que vieram assistir ao vivo e que vão assistir depois gravado lá no YouTube, que não puderam estar aqui por causa do horário. E também saudar aquele pessoal dos outros campi que vai assistir o debate aqui porque se interessa nos rumos que esse campo está tomando. Vão assistir lá, vão ver as propostas, vão ver o que vai ser discutido aqui. E por fim, saudar nossos alunos e nossas alunas, que são o motivo de nós estarmos aqui, querer fazer um lugar melhor. Quero dizer da alegria de participar desse momento. É importante que a gente possa discutir propostas que vão nortear o campus nos próximos 4 anos. Eu sou candidato à direção, primeiro, porque
que eu acho que o Campus Bento pode ser um lugar melhor, por acreditar que o Campus Bento deve estar mais presente na comunidade, e para acreditar que ele pode crescer mais do que vem crescendo. Ser candidato à direção não é uma coisa que a gente acorda e diz eu vou ser candidato a diretor. É uma trajetória. No caso de docente, precisa ter 5 anos de casa, precisa ser doutor. Então, não é uma decisão que a gente toma de um dia para o outro, é uma caminhada. A minha caminhada começou em 2008, 31 de julho de 2008, quando eu entrei aqui, sempre me envolvendo com tudo aquilo que eu podia me envolver, ou que eu tinha condições de me envolver. Logo no início, um pouco além da sala de aula, a gente aprovou um projeto, um edital chamado Prodocência, que foi, logo que eu entrei na instituição, um projeto que ajudou a equipar salas de aula com data shows e quadros interativos e, inclusive, serviu para equipar a reitoria com algum desses equipamentos. Participei da reformulação do projeto da licenciatura em matemática, participei do projeto, da elaboração do projeto do curso de física, da licenciatura em pedagogia, do curso de formação de professores, inclusive da sua reformulação, o qual os dois eu coordenei e fui professor também. E atualmente tenho participado da discussão do PPC do curso de agronomia. Além de todas as atividades ligadas ao ensino, à reformulação de cursos, e à construção de novos cursos, eu coordenei a comissão de concursos dentro do Instituto por 3 anos. Mas além de todas essas atribuições, ainda tinha que trabalhar na seleção dos nossos colegas que vieram adentrar depois de 2008. Como já foi mencionado aqui pelo Augusto, eu só não lecionei aqui em alimentos e logística. Isso me dá uma visão muito ampla do que é o ensino no campus. Tenho visão de vários cursos e participei de várias discussões em cada um desses cursos. E isso eu acho que facilita a minha visão da instituição de ensino. Bom, durante essa metade inicial da campanha, eu me propus a visitar as salas de aula, me propus a visitar os setores do campus e tentar fazer um diagnóstico, mesmo que breve. Não é fácil conhecer toda uma estrutura em pouco tempo, eu diria. E nesse diagnóstico, eu recolhi algumas demandas desses setores e estou, a partir dessas demandas, construindo as proposições que vão fazer parte do meu plano de gestão, ou do nosso plano de gestão, das pessoas que estão comigo. Nosso plano de gestão está fundamentado em 3 princípios, que são pertencimento e protagonismo. Nós vamos desenvolver atividades em relação à infraestrutura e ações que a comunidade se sinta acolhida pelo campus, tanto alunos quanto servidores. E quando saem daqui para representar o campus fora, que sejam reconhecidos previamente e que tenham orgulho de serem reconhecidos por serem alunos ou servidores do campus Bento. Respeito e valorização dos servidores e dos estudantes, que é o nosso segundo princípio, e por fim, gestão participativa e democrática. Obrigado, candidato. Por favor. Passamos agora a palavra à candidata Soeni para fazer sua exposição. Candidata, 6 minutos.
Boa tarde meus colegas, candidatos, a comissão eleitoral que organiza esse debate, a todos os estudantes e servidores do Campus Bento. Eu iniciei a visita às salas de aula na sexta-feira, mas não consegui ainda visitar muitas salas de aula, mas nos próximos dias espero estar chegando em todas as turmas e conversando mais de perto, então, com os alunos com quem eu ainda não tive contato. Foi lido, né, o currículo, um breve currículo, e como é limitado, a gente não consegue até dizer tudo o que gostaria, mas eu gostaria de destacar também a participação no ensino. Desde que eu trabalho aqui, já trabalhei com inúmeras disciplinas diferentes, e apesar de atuar principalmente nos cursos de agropecuária e de horticultura, também colaborei no curso de formação de professores, com uma disciplina de educação e trabalho, e tenho a satisfação assim, de todo ano orientar em média uns 6 alunos do técnico em estágios, sempre ter algum aluno do curso superior também orientando o TCC, e essa é uma escolha, na verdade, que os alunos fazem, né, do professor orientador, e sempre procurei me colocar próximo, né, tentando tudo que eu pudesse ajudar em termos de orientação, estimulando, dando ideias, assim como também os bolsistas, né, de extensão que a gente orienta nessa trajetória. Eu gostaria de falar um pouquinho por que de resolver participar de uma campanha que não é um momento muito fácil para ninguém, né? Mas realmente eu sempre acreditei na educação como a única via legítima de transformação social, de ascensão, de superação de desigualdades, de diferenças, tanto questões de discriminações raciais, ou seja, a educação não é apenas para se construir conhecimento, formação profissional, mas é também, né, e principalmente pela questão da cidadania. Acreditando nisso, eu, no que me formei em agronomia, pensei e fiz a minha trajetória na área da pesquisa e do ensino, pensando em trabalhar realmente numa instituição de nível superior. Nesse sentido, trabalhei na comissão de cefetização, que transformou a agrotécnica em Cefet, e também no movimento que houve aqui para a transformação do Cefet em Universidade Tecnológica. Não ocorreu essa transformação, mas aquele trabalho foi muito importante para a expansão da nossa instituição, porque naquele momento foram definidas uma série de demandas que a comunidade da região apontava. Demandas como o próprio curso de tecnologia e logística, né, onde a gente fez todo um levantamento de necessidades na região e foram colocados. E nesse sentido, então, eu acho que hoje o Instituto, né, ele tem desafios de fazer essa articulação de ensino, pesquisa, extensão, da verticalização, apontando para a abertura de novos cursos em todos os níveis, né, na pós-graduação também. E nesse sentido, a gente não se coloca como uma chapa de oposição, mas sim como um grupo que quer marcar uma posição diferente. Então, o nosso grupo, chamado Presença, esse nome Presença vem de que a gente acha que está faltando uma presença mais constante a nível de direção, estar mais próximo dos alunos, mais próximo dos servidores. A gente visitou muitos setores e a gente sente nessas visitas também que há essa necessidade. A gente gostaria muito, então, de ter, né, os eixos principais, essa questão da qualidade do ensino, o que precisamos melhorar em termos de lutar para obter recursos de todas as formas, estimulando projetos, planos de trabalho, para que a gente consiga superar algumas limitações que temos, e também essa questão de dar mais visibilidade às ações do campus. A gente faz muita coisa boa que a gente não sabe, às vezes, nem internamente. Então, tentar, assim, essa questão do pertencimento, do orgulho de fazer parte da instituição, ela passa muito inicialmente, por a gente saber o que acontece
e, além disso, sentir convidado a participar. E para, no final, então, fazer essa divulgação. A gente tem uma série de desafios que se colocam, o momento econômico, político não é dos melhores, mas a gente acha importante valorizar a história da instituição, apontar e continuar lutando para crescer. Nesses últimos anos a gente viu muitos campos avançando até mais do que o campus Bento, e a gente gostaria de realmente não só consolidar, mas também avançar a inserção do campus na comunidade. Só para citar também algumas propostas, a questão também de uma agenda do campus, a gente saber o que está acontecendo, onde é que os membros da direção estão, o que está acontecendo no campus, também trabalhar a questão da segurança, da comunicação, da infraestrutura, estudo de abertura de novos campus, tem uma série de novos cursos, desculpem, que são necessidades aí que a gente também precisa discutir. Acho que, para começar, é isso. Obrigada. Obrigado, candidata. Passamos agora a palavra à candidata Ana Louva para fazer sua exposição. 6 minutos, candidata. Boa tarde. Agradeço a todos e todas que estão aqui nesse momento para nos ouvir, nesse momento tão importante dessa escolha democrática em que todos irão participar. Quando eu decidi pela minha candidatura e eu passei a pensar nas propostas, enfim, eu optei por pautá-las em eixos e não em diretorias sistêmicas. Por quê? Para tentar buscar uma integração maior entre as diretorias sistêmicas e para que todos se comprometam em colocar essas ações em prática. O primeiro dos eixos é do esporte, cultura e lazer. Esse é um ponto bastante importante e eu vejo como a melhoria nas atividades físicas, enfim, fomentar ações, projetos que envolvam os servidores e os alunos em atividades físicas, melhorando com isso a qualidade de vida da comunidade. Gestão colaborativa, visando a participação coletiva de todos os segmentos nas decisões, buscando um planejamento estratégico a longo prazo, que não pensemos só no que vai acontecer no próximo ano, mas que consigamos pensar em um campus voltado para o futuro, voltado para novas ideias, com esse planejamento a longo prazo. Interação com a comunidade, esse papel eu tenho sentido muita importância dele, sendo que há um ano estou na direção de extensão, e esse é o principal meio a porta de entrada da comunidade para o campus. Esse caminho demanda diálogo, articulação e aproximação entre o campus e a comunidade. Qualidade de vida, esse é o ponto dos principais. A maioria das pessoas, tanto os servidores, tem mais tempo aqui do que nas suas próprias casas. Então, nós precisamos buscar maneiras de propiciar, de fazer com que as pessoas se sintam bem, trabalhando, estudando aqui. E isso leva diferenças entre as pessoas. Nós temos que ter ciência de que não somos todos iguais. Docentes não são iguais aos técnicos. Diferenças existentes. E também a questão com os alunos. Educação, tecnologia e inovação. Uma das principais ações que nós vamos promover aqui a Feira das Habilidades. Essa voltada tanto para alunos quanto para técnicos, buscando a ação entre os segmentos e baseando isso num modo de aprendizagem e de convivência. Todos esses pontos que eu falei, alguns dos pontos que eu falei das minhas propostas, elas levam a um ponto principal, que é o diálogo. Nenhuma das ações que foram propostas nós vamos conseguir fazer sem o diálogo. E o diálogo vai refletir em respeito, valorização, colaboração entre todos. Sendo que o nosso foco principal é a educação, a qual se integra como uma das forças motivacionais. Todos os dias nós, alunos,
técnicos administrativos, professores, saímos da nossa casa de manhã buscando o quê? Um movimento, a ação pela educação. Salientamos que esse plano de gestão, essas são algumas ideias que foram pensadas para os próximos 4 anos, mas são algumas. Vai ser um plano dinâmico, nós vamos estar aí para ouvir as demandas que ocorrerem durante esses 4 anos, que seja algo que possa ser discutido ao longo desses 4 anos. O campus esse que eu conheço desde 1992, na verdade não era campus, era a antiga escola agrotécnica, e pelo qual eu tenho um carinho especial, pois depois de 20 anos eu voltei aqui como servidora. Conto com vocês para que juntos nós consigamos mudar o que precisa ser mudado, para que as nossas propostas sejam feitas conjuntamente a partir de uma conversa, de um diálogo com todos. Muito obrigada. Agora é Marlova. Obrigado, candidata. Por favor, plenária, sem manifestações. Segundo bloco. Nesse segundo bloco, está previsto o debate entre os candidatos. Cada candidato poderá dirigir 2 perguntas aos candidatos concorrentes, não podendo fazê-lo para o mesmo. A ordem das perguntas será a mesma do sorteio realizado. Dessa forma, o primeiro a perguntar é o candidato Daniel, seguido da candidata Soeni e, por fim, a candidata Marlova. Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto e respondida em minutos. Serão permitidas réplicas de até 2 minutos para cada resposta, réplica de até 1 minuto. Pela ordem do sorteio, o candidato Daniel fará a pergunta para a candidata Soeni. 1 minuto, candidato. Soeni, uma coisa que tem nos preocupado muito agora foi a questão dos cortes no orçamento e da nossa restrição orçamentária. E a minha pergunta vem nesse sentido. Tendo em vista todos esses cortes e a redução da pressão orçamentária, como que serão os critérios que vão nortear a decisão da execução do orçamento nos próximos anos? Quem vai definir e como será feito na sua gestão? A candidata Soeni tem 3 minutos para a resposta e o mediador avisa novamente quando faltar 1 minuto. Candidata, a palavra é sua. Obrigada pela pergunta, porque esse é um dos pontos da nossa proposta, a questão da definição de prioridades. Quando a gente fala em planejamento participativo, a gente propõe que sejam votadas as prioridades junto com a comunidade como um todo. A gente sabe que vai ter muita dificuldade, até o atual diretor de administração brinca que a prioridade vai ser manter a escola aberta, em função desses cortes todos que a gente teve no orçamento, principalmente de investimentos. Então, justamente nessas épocas de escassez de recursos, a gente necessita mais ainda ter o bom senso na hora de utilizar, definindo essas prioridades. Eu vejo que a gente tem muitas coisas, como que estão, por exemplo, o ginásio que está praticamente interditado, só pode entrar um grupo pequeno, algumas obras que elas são necessárias, são urgentíssimas, Então, a gente tem que pensar nisso. Mas também temos que buscar recursos extra-orçamentários, Então, essa questão de planos de trabalho, definição de projetos específicos para buscar recursos fora do nosso orçamento, estimular que os servidores submetam projetos de pesquisa para a gente obter recursos, tentar também projetos de inovação através da FAURGS, parcerias, quer dizer, buscar ao máximo também outras fontes além do nosso orçamento. Mas, em primeiro lugar, ter esse bom senso, fazer esse planejamento. A gente também acredita num planejamento de médio e longo prazo, E plano diretor é uma outra questão que é importante para a gente não ficar gastando recursos fazendo e refazendo. Às vezes a gente define uma prioridade, daqui a pouco já muda, não é mais aquilo, não. É ter essa questão de fazer ter uma participação para definir
essas prioridades em conjunto com a comunidade. E uma vez tomada a decisão, se lutar para isso, né? Então, acho que é muito importante. A gente costuma falar que quando a torneira está aberta é mais fácil, né? Os recursos eles estavam vindo com mais facilidade. Agora, com esses cortes todos, a gente vai ter que ter muito mais critério para poder dar conta das demandas todas que o campus tem. Acho que é isso, sobrou um tempinho, mas acho que eu já respondi. Candidato Daniel, 2 minutos para a réplica. Na verdade, professor, assim, o desafio realmente é mudar os critérios, né? Então, na nossa proposição de gestão democrática participativa, a gente entende que todos os setores devem ser ouvidos e devem ser elencadas as prioridades de cada setor. Uma vez que elencada essa prioridade, a gente pode separar essa prioridade em impacto financeiro e sem impacto financeiro. A gente sabe que tem ações que não têm impacto financeiro nenhum, que é só serem executadas e que não são. Entende? Então, se o setor elenca isso sem impacto financeiro, a gente pode, a partir de uma votação, propostas com impacto financeiro alto, propostas sem impacto financeiro, qual é a prioridade que a gente vai dar para esses itens, elencar eles que o setor levantou, se põe em risco o trabalho no setor, se põe em risco a atividade de ensino, e uma vez elencado todas essas ações, a gente faz uma votação no campus. O campus decide as prioridades. Claro, elencando os critérios, uma vez que eu defini os critérios são claros, se tem alto impacto orçamentário, a gente vai ter que esperar a previsão orçamentária. Mas a gente pode adiantar aquelas atividades, aquelas ações que não têm impacto orçamentário e que muitas vezes ficam para trás, esperando que alguém faça. Uma vez que o setor se posiciona e isso é escutado pela comunidade, a comunidade pode se posicionar, eu acredito que as coisas se resolvam mais facilmente. Claro que não vai ser em 6 meses, em 3 meses, que vai se implantar esse tipo de cultura, mas definir critérios pontuais que possam fazer com que se decida a execução do orçamento é o desafio. Candidata Soini, tem 1 minuto para a tréplica. Concordo, Daniel, contigo. Tem algumas questões que aquelas nem impactam em grandes recursos, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, deficiência de espaço. É uma situação, por exemplo, que os professores hoje vivem as salas de aula com um número excessivo de alunos, o que tem inclusive prejudicado a avaliação de alunos, não, de professores na sala ambiente, a falta de, por exemplo, sala para atendimento dos alunos, e às vezes a gente tem alguns espaços que não estão sendo ocupados, então nem sempre há a necessidade de grandes recursos para a gente resolver alguma questão. Pela ordem do sorteio, agora a candidata Soini fará a pergunta para o candidato Daniel. 1 minuto, candidato. Daniel, já que tu estás interessado nessa questão dos recursos, eu vou continuar nessa linha. E também falaste das visitas aos setores, e aí a gente realmente assim, né, tem contato com uma série de demandas. Quais são as propostas que tu tens para a cantina, para a agroindústria, para também a estação experimental de Tuiuti, essas áreas que realmente demandam um volume maior de recursos? Candidato, 3 minutos. Bom, obrigado pela pergunta. É um momento importante para a gente poder colocar o que a gente realmente pensa sobre o campus como um todo. Claro que, respondendo especificamente a tua pergunta, nesses setores, a agroindústria é um dos setores que está paralisado em função da reforma. A reforma não acabou sendo finalizada.
mas acredito que no orçamento seguindo, a agroindústria deve estar finalizada em breve. Quer dizer, não cabe, neste momento, eu dizer que eu vou refazer a reforma da agroindústria. Ela já está em andamento, o que precisa é ser finalizada. Mas acredito que, estando finalizada a agroindústria, a gente pode trabalhar para que essa agroindústria volte à atividade produtiva, internamente, fomentando o campus, dando retorno para o campus daquilo que vem lá da granja ou que vem aqui da horta, que possa ser manufaturado lá e que possa ser utilizado pela gente, claro, que com todas as licenças devidamente colocadas, e poder fomentar ainda mais a agroindústria a partir da nossa proposta da incubadora empresarial tecnosocial. Quer dizer, o último edital do Ministério da Ciência e Tecnologia tinha 1,5 bilhão para incubadoras, e foram aprovados 90 projetos. Quer dizer, tem dinheiro para essas atividades. A questão é se pensar como colocar isso. Um aluno da tecnologia em alimentos que queira lá usar a agroindústria para desenvolver um biscoito com vistas ao mercado, vai ter a incubadora como amparo, e pode ser isso feito aqui dentro. Bom, em relação à estação experimental em Tuiuti, é a mesma coisa. Existem demandas lá que são muito pontuais. Boa parte da reforma lá da parte de leite e da parte de abate já foi feita, mas ainda precisa se integrar os setores da estação experimental com a agroindústria, para que elas conversem e possam, digamos, uma agenda periódica, a entrega de material, entrega de abate, entrega de insumos, poder trabalhar em conjunto. São setores que precisam conversar para que se trabalhe em conjunto. E, por fim, em relação à cantina, o próprio curso, numa perspectiva de trabalhar o enoturismo e a enogastronomia, pode, junto com projetos de alto impacto orçamentário, servir para a sua reformulação. Candidata Sueni, 2 minutos para a réplica. Bom, a gente também vê que é preciso fazer muitos projetos aí para a gente conseguir superar essas limitações, A nível de cantina, por exemplo, o telhado, tem que ser todo refeito e a gente ainda não tem projeto, então é um grande desafio. A nível de agroindústria, o projeto elétrico precisa ser implantado, que é um investimento de em torno de R$200 mil, acho que só o projeto elétrico. Então tem uma série de questões que são básicas para a gente até depois poder estar estimulando outros projetos. Nós também vemos a questão de incubadoras como uma das vias, inclusive nós temos experiências no campus em Porto Alegre, de incubadoras que funcionam, a gente pode buscar apoio de outros campos para ajudar nisso. E eu acredito também numa reestruturação da cooperativa escola, nos moldes do que o Colégio Politécnico de Santa Maria tem, para nos ajudar também a viabilizar a comercialização de produtos, através de projetos pedagógicos, também a questão até de projetos culturais que podem através da cooperativa escola, e que isso nos daria maior agilidade na gestão de recursos e valorizaria também os produtos gerados na instituição, não só o suco de uva, vinho, frutas, produtos de origem animal, como também até assim, questões, como eu falei, até cursos, a organização de curso, que pudesse ter aí, gerar algum recurso e isso ser reinvestido nos nossos cursos, colaborando com a qualidade do ensino. Candidato Daniel, 1 minuto para a tréplica. No meu ponto de vista, eu acho que a gente pode tentar fazer o contrário. Eu acho que a incubadora tendo dinheiro e andando, a gente pode ajudar esses setores que estão
com um orçamento não executado, encolhido. No caso da indústria, por exemplo, fez um projeto elétrico. Muitas vezes não vai vir dotação orçamentária para isso, porque se tivesse vindo já estaria sendo executado. Então é muito nesse sentido, da gente tentar buscar uma outra via de recurso para isso que não seja interno. É muito nesse sentido. Claro, de novo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conquistar os colegas a sentarem, quererem fazer um projeto, quererem revitalizar esse setor. Essa é uma outra caminhada que a gente vai ter. Mas que existem perspectivas a curto prazo para que a gente realmente efetive isso, eu não tenho dúvida. Pela ordem do sorteio, agora a vez da candidata Marlova fazer a pergunta para o candidato Daniel. 1 minuto, candidato. Daniel, a construção da identidade do Campus Bento, além da sua visibilidade e protagonismo, passa pela celebração de convênios com diversas instituições, as quais possibilitam aos alunos, técnicos administrativos e professores articular os seus saberes com os arranjos produtivos locais. Exemplo disso é o convênio com a Universidade de Udine, celebrado desde 2012. Quais são suas propostas em relação a convênios, especificamente sobre esse tipo de convênio? 3 minutos, candidato. Obrigado pela pergunta, Malova. Eu tenho certeza, na verdade, que os convênios são uma das grandes armas que a gente tem para qualificar o nosso público. Todos os convênios, sejam nas universidades, como foi com o CEGEP no Canadá, ou como foi com Portugal, todos esses convênios, seja no Ciências Sem Fronteiras, que também é feito mediante um acordo entre as instituições, são convênios que levaram nossos alunos para fora, que mostraram a cara do Campus Bento fora, e de maneira alguma eu estaria contrapondo este fato. Acho que convênios a gente pode fazer com instituições que estão muito próximas da gente. Existem várias instituições dentro dos arranjos produtivos locais que gostariam de ter convênio e que não tem, ou que o convênio acabou sendo desfeito por um outro motivo, do que com universidades fora do país ou com universidades afastadas daqui. Claro que a construção dos convênios, seja ela com a URGS, com a Universidade Federal de Santa Maria, para desenvolvimento de um projeto, passa por todo um trâmite burocrático. Muitas vezes o que acontece é que a gente acaba fazendo um convênio informalmente, esse convênio não se efetiva. A gente tem um pesquisador ou desenvolve um projeto lá e acaba momentaneamente afirmando esse convênio sem ter passado por todas as instâncias. A ideia é trabalhar para que toda vez que um pesquisador, um laboratório, um setor tenha a intenção de fazer um convênio, que esse convênio realmente se efetive na forma da lei, para que a gente possa ter um amparo para dizer, olha, o Campus Bento tem convênio com essas instituições. Muitas vezes o que acontece é que o convênio se estabelece, mas não fica documentado. Então é um pouco isso. Eu acho que convênios, quanto mais instituições a gente tiver convênio, melhor vai ser para a divulgação do campus e para o reconhecimento do nosso trabalho. Candidato Marlova, 2 minutos para a reta. Obrigada pela resposta, Daniel. Na verdade, eu discordo de ti no ponto em que não há efetivação do convênio, porque desde que eu assumi a direção de extensão, sim, todos os convênios são efetivados, formalizados, para garantir direitos e deveres de ambas as instituições. Mas concordo contigo em relação a essa importância, pois sempre busco isso junto aos professores, os técnicos, que sejam celebrados esses convênios. Esses convênios, eles tornam possível a articulação
com outras instituições. Temos convênios já bastante importantes, Canadá, como tu falaste, para a área de informática de agrárias, Aveiro, Portugal, para a área de licenciaturas, Shenzhen com a Suíça, que foi o que propiciou que 10 alunos da Suíça ficassem uma semana aqui em junho, participando das atividades com os alunos de enologia, Universidade Nacional de Cuyo Mendonça, para a área de linguagens, Cadiz, Espanha, para Vitieno. É o suficiente? Não, não é. Concordo contigo. Precisamos ampliar. E isso propicia uma formação bastante importante para os alunos. Pensamos só nos convênios internacionais? Não. Pensamos no que está aqui ao lado da nossa casa e por isso temos cada vez mais estreitado o contato com prefeituras municipais, secretarias da agricultura, escritórios da Emater, buscando sempre uma qualificação ainda maior para os nossos alunos, falando também em convênios de estágio, os quais têm aumentado progressivamente ao longo dos anos e que continuaremos buscando ainda mais um aumento nesse número. Candidato Daniel, 1 minuto para a tréplica. Que bom, fico feliz que realmente isso está acontecendo. De todos serem formalizados, não era a realidade que a gente tinha. Parabéns pelo trabalho junto com a diretoria. Realmente, o fato de estar sendo formalizado esses convênios com essas instituições é muito importante para o nosso reconhecimento fora. Mas a gente sabe, mesmo em projetos de pesquisa ou em projetos que daqui a pouco não tem o convênio, demora muito tempo para a sua formalização e às vezes o projeto dura menos do que o prazo da formalização. É muito essa a preocupação, de que se faça o convênio e formalize e que realmente isso se efetive. Segunda rodada de perguntas. Vamos iniciar agora a segunda rodada de perguntas. Pela ordem do sorteio, retomamos com o candidato Daniel, que terá 1 minuto para fazer a sua pergunta para o candidato Marlova. Vamos lá, de novo então. Marlova, segundo o PDI, a gente pode analisar, o Campus Bento vai crescer. Um curso técnico de nível médio, que é o de administração, vai reabrir o ProEja com outro eixo, que é turismo, hospitalidade e lazer, e no superior vai ser apenas o bacharelado em agronomia, que já está em discussão. Como é que tu analisa essa perspectiva de crescimento, que está no PDI, e qual é a tua proposta em relação a isso? Candidata Marlova, 3 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta, Daniel. Eu acho realmente que é importante essa expansão. Quando nós lutamos e falamos em protagonismo, nós temos que pensar também na expansão. Só que essa expansão não traz apenas, digamos, coisas boas. Então, isso nos faz repensar bastante coisa. Só que, ao mesmo tempo, quando nós pensamos em aumento no número de alunos, nós sabemos que o nosso recurso vem em função do número de alunos. Então, nós também pensamos que aumento de número de alunos vai refletir em um aumento no recurso para o campus. Temos que repensar, sim, questão de capacidade humana para atender isso, ou seja, repensar número de professores, carga horária de professores, quantidade de alunos atendidos por professores, para daí sim lutarmos, brigarmos pelo maior número de professores para determinadas áreas. Temos que pensar sim em expansão no número de salas de aula, tendo essa demanda, ou que seja reorganização das salas de aula. Quanto a laboratórios, nós sabemos hoje que os nossos laboratórios são melhores do que laboratórios de muitas universidades, mas ainda temos muito a melhorar, sim.
A questão de pessoal técnico também, que tenhamos pessoas para atender a todos esses cursos. Eu acho que basicamente isso vai levar a sentarmos e vermos exatamente aonde precisa se aumentar. Vejo que o principal é número de professores e salas de aula para se repensar numa redistribuição, digamos assim, e lutar por mais professores, sim, para as áreas em que temos necessidade disso. Candidato Daniel, 2 minutos para a réplica. O que me surpreende, Malova, é que quando a gente lê o documento, a gente vê Porto Alegre ofertando 25 cursos, a gente vê Bilbao ofertando 10 cursos, a gente vê outras instituições com uma intenção de crescer muito maior que a nossa. O que me preocupa, concordo, a gente tem que ver a quantidade de professor equivalente, tem que ver a quantidade de aluno, tem que ver a questão do espaço físico, sim, tem que ver, mas o PDI é um planejamento. Se tu não tem vontade de planejar 2, 3 cursos ao longo dos 4 anos, um curso está bom. Quando tu olha outros campos querendo crescer 20 cursos, eu posso até dizer, eu não acredito que Porto Alegre vai crescer 20 cursos, mas ele tem a intenção de ser maior. E isso me incomoda no Campus Bento. Me incomoda no Campus Bento dizer, não, vamos crescer um curso que já está em discussão. Isso me incomoda. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais propositivo. Eu acho que a gente pode, sim, discutir com as normas produtivas locais, discutir com a comunidade quais são os cursos, até pensando em termos de verticalização. O que nós vamos abrir de pós-graduação, o que nós vamos abrir de mestrado profissional. De pensar nesse sentido, de não se acabrunhar e pensar assim, não, um curso está bom nos próximos 4 anos. É isso que me incomoda no PDI. Candidata Malova, 1 minuto para a réplica. Desculpa, mas eu acho que isso vai no sentido contrário ao que foi falado agora. Que temos diversas falhas, que temos que solucionar as nossas falhas, que temos que buscar melhorias. Sim, temos que crescer, mas eu acho que temos que lutar muito mais pelo protagonismo dos cursos que temos hoje, pela melhoria dos cursos que temos hoje e por abrir esses que vêm como uma demanda dos arranjos produtivos locais. Prefiro pensar que nós temos muito ainda a melhorar aqui dentro, a buscar uma qualificação maior para os nossos alunos, ainda maior, lutar por esse protagonismo, por essa história que nós já temos há muito tempo, do que pensar grande, pensar em 20 e não conseguir implementar nenhum. Prefiro pensar assim. Pela ordem do sorteio, agora a candidata Sueni pode fazer sua pergunta para a candidata Malova. 1 minuto, candidata. Fiquei com vontade de continuar nesse assunto. Não era essa a pergunta que eu estava pensando, mas senão vai ficar muito morno, né, o nosso debate. Malova, nessa questão da abertura dos cursos, então, eu concordo contigo que a gente tem que ir com passos firmes. Mas nós tivemos recentemente, por exemplo, agora no meio do ano, a abertura de uma turma de pedagogia, sendo que a gente já participa da plataforma Parfor. Todo mundo ficou meio pego de surpresa. Puxa, curso novo, que bom, todo mundo quer curso novo. Mas como que os cursos eles estão sendo definidos? A abertura dos cursos. Essa é a minha pergunta. Candidata Malova, 3 minutos para a resposta. Eu tive a comprovação da necessidade que a comunidade tinha pela criação desse curso quando nós visitamos a Coordenadoria Regional da Educação há 2 semanas e nós ouvimos da maioria dos professores que lá estavam da demanda que existia da comunidade por esse curso.
Tanto é que o processo seletivo teve vários candidatos e a turma já está fechada. São 40 alunos, coisa que muitas vezes não acontece. A meu ver, temos sim que discutir como foi discutida a criação do curso de agronomia, quando foi feita uma audiência pública, que foi aberta a toda a comunidade, que a comunidade veio aqui e optou e falou exatamente por ordem de prioridade quais eram os cursos que a comunidade mais estava demandando. Sim, temos que ouvir a nossa comunidade interna também para saber cursos de pós-graduação, o que a comunidade interna deseja. E não falo somente de os alunos que já estão matriculados nos cursos. Falo dos nossos técnicos também, que querem muito fazer um mestrado e que às vezes não conseguem sair daqui, se deslocar até outro campus, enfim, não são todos que conseguem a liberação. Então temos que ouvir todos os segmentos, até mesmo os nossos docentes podem ter interesse em uma área não especificamente a sua. Eu acho sim que essa escolha deve ser baseada em diálogo, como eu falei para todas as minhas outras ações. Candidata Sueli, 2 minutos para a réplica. Infelizmente, né, isso não ocorreu no caso deste curso, porque não houve assim, uma discussão, e nem acho que internamente, quer dizer, não houve uma construção coletiva. E quando a gente abre um curso, é claro que a gente impacta na possibilidade de abertura de outros cursos. Nós temos que definir critérios de alocação de vagas de docentes, quantos docentes vão ser necessários até chegarmos ao final do curso. Então, eu acho que todas essas discussões elas têm que ter mais transparência e serem realmente assim, abertas. Inclusive, existe, por exemplo, no caso da pesquisa e no caso da extensão, existem os comitês que avaliam os projetos, o comitê, a SEGAI, que avalia, a Comissão de Gerenciamento das Ações de Extensão, e o comitê de pesquisa, que avalia os projetos de pesquisa. E nós não temos um comitê de ensino com representantes de alunos, representantes de técnicos, de professores, aonde a gente também possa discutir essas ações, esses projetos, esses novos cursos. Então, temos sim na abertura de cursos que ter pesquisas de demanda, e estudos sérios da nossa capacidade em termos de recursos humanos, de infraestrutura, com o máximo de participação possível. Obrigada. 1 minuto para a réplica. Na verdade, hoje eu respondo pela direção de extensão, então realmente eu não posso responder por procedimentos da direção de ensino. A questão do comitê de ensino já está institucionalizada, porque isso se discute no COEX também, porque isso vai interferir em algumas ações da direção de extensão. Ao que me consta, ela já iniciará, esse comitê de ensino já iniciará suas atividades em janeiro. Concordo, sim. Isso leva às decisões democráticas, que tenhamos mais e mais comitês e comissões e que todos os assuntos sejam discutidos entre todos os segmentos. Concordo. Pela ordem do sorteio, agora a vez da candidata Marlova fazer a sua pergunta para a candidata Sueli. 1 minuto, candidata. Sueli. Desde 2008, então, que nós tivemos a criação dos institutos federais, mudou um pouco a estrutura que nós tínhamos. Antes nós éramos um Cefet e hoje nós somos um campus dentro de um instituto. Nós sabemos que, como candidato a diretor, nós temos que compreender qual que é essa estrutura, a estrutura que vem uma reitoria e que coordena a elaboração de documentos que norteiam as atividades de cada campus. Esses documentos são elaborados por comitês, como nós falamos antes.
Nesse cenário, e considerando que suas propostas enfatizam a retomada da autonomia em diversos aspectos, como pretende fazer isso? 3 minutos para a resposta, candidata. É óbvio que nós temos que respeitar os documentos existentes, né? Por isso, até quando eu passo nos setores, às vezes eu comento que as propostas, na verdade, dos 3 candidatos, muitas propostas são iguais. Por quê? Porque nós temos que respeitar toda uma estrutura. Se nós pegarmos no regimento todas as competências de cada diretoria, a gente vai ver que praticamente o que a gente coloca como proposta, na verdade, já está nos documentos, e que devem, né, ser seguidos. Então, é claro que temos que respeitar regimento, temos que respeitar, né, organização didática, o PDI, tudo isso. O que eu coloco em termos é a gente ter uma posição mais firme, talvez, a nível de reitoria, a nível de consúpia, a nível de conselhos, para a gente lutar para que as especificidades do nosso campus, elas sejam respeitadas. Por exemplo, no documento de organização didática, recentemente aprovado, no mês de maio, que é para todo o Instituto, foi aprovado uma pendência, o aluno poderia ficar pendente em 2 disciplinas, passar de ano e fazer aquela disciplina no contraturno. Como que os nossos alunos que estudam o dia inteiro vão poder fazer essa disciplina no contraturno? Não tem como. Então, a gente tem que fazer, né, que ter uma posição e lutar, muitas vezes, para a gente tentar corrigir essas questões. Nesse sentido é que eu acho que a gente tem que, sim, trabalhar junto com a reitoria, não tem como. Hoje a gente tem uma estrutura, né, muito mais engessada também por conta disso. A gente precisa ter um trabalho, fazer um trabalho direto. Bolsas de extensão, bolsas de pesquisa, levar nossos alunos para competições regionais e nacionais no âmbito esportivo, nos quais eles sempre se sagram campeões em várias categorias. Também a questão de uma coordenação pedagógica forte, criando os PPCs de cursos que atendam às demandas da comunidade, oferecimento de capacitação para os nossos técnicos administrativos e docentes, participação ativa nos comitês. Isso eu vejo como sendo algo que é onde a gente pode sim mas mostrar essas especificidades, sejam os comitês do IFRS, como os comitês municipais, como ensino, meio ambiente, cultura, turismo, agricultura. Novamente, voltando à questão de parcerias, sejam elas com prefeituras municipais, sejam com outras instituições, isso vai nos levar a nos destacarmos como campus. Cabe falar que algumas dessas ações até já são feitas, mas sim, temos muita coisa ainda para melhorar, para ampliar, e para que sim aí consigamos nos destacar dentro dessa estrutura que temos hoje. Candidata Sueni, 1 minuto para a Nesse sentido, Marlova, eu trabalhei na direção de extensão, na implantação da direção de extensão. Então, o primeiro edital de bolsas de extensão que o Instituto, né, teve, eu tive a oportunidade de colaborar na elaboração desse edital. E, na época, conhecendo as peculiaridades aqui do campus, por exemplo, né, do projeto IMAMA, no DEC, que tinha um grande número de bolsistas, mas com pequena carga horária, né, o pessoal só trabalha na sexta-feira de tarde, a gente propôs que as bolsas de extensão pudessem ser com um horário menor, o formato que ia ser proposto era só se eu não me engano, era 16 e 20 horas, ou 12 e 20 horas, uma coisa assim. E a gente propôs bolsas com menos carga horária, mas que pudesse atender um número maior de bolsistas, e isso foi aceito. Quer dizer, isso foi sim uma ação nossa, lá a nível de reitoria, e que foi implementada. Então, acho que é um exemplo disso, né? Chegamos ao final do segundo bloco de debate. Nesse momento,
cada candidato terá intervalo de 5 minutos para a interação com o seu assessor. Atenção, candidato, plenária. Vamos retomar o debate. Prezados senhores, peço o silêncio da plenária, por favor. Iniciamos nesse momento o terceiro bloco do debate. Nesse bloco está prevista a interação dos candidatos com a plateia e demais membros da comunidade que enviaram perguntas pela internet. As perguntas enviadas pelo formulário eletrônico foram impressas e serão colocadas dentro da urna junto com as perguntas feitas pela plateia. Serão escolhidas por sorteio 3 perguntas que serão dirigidas aos candidatos simultaneamente. O mediador fará a leitura de cada pergunta em até 1 minuto e cada um dos candidatos terá até 3 minutos para a resposta, seguindo a ordem do sorteio. A pergunta é de um discente e o tema da pergunta é gestão. Como pretende garantir a eficiência dos setores do campus e resolver eventuais problemas que contribuem para o mau funcionamento do mesmo? Pela hora do sorteio, o candidato Daniel tem até 3 minutos para responder a pergunta. Bom, na verdade a gente sabe que o campus tem uma questão toda de desmobilização de várias pessoas em função de não serem ouvidas ou de não serem atendidas nas suas demandas. Muitas vezes isso é complicado. Um setor tende a reduzir o trabalho ou a parar em função disso. A gente tem 2 propostas que são bem claras em relação a isso. A primeira delas, que faz parte do princípio da gestão participativa democrática, onde os setores vão ser ouvidos e vão elencar suas demandas e que vão poder disputar quais demandas são mais importantes, fazendo com que sim, alunos e servidores sejam ouvidos e em não atingindo êxito com esta forma de participação, a gente propõe também que se constitui uma comissão de mediação, onde a gente pode, junto a estes colegas, ouvi-los e, nos seus anseios, tentar ajudar de uma outra forma, que não a forma de ouvir o setor. Muitas vezes a pessoa pode estar com um problema pessoal, pode estar passando por alguma dificuldade e que se reflete na ação dele no setor. Então, trazer essa pessoa mais perto, poder ouvi-la e poder aconselhá-la, pode fazer sim com que ela melhore o seu desempenho nas atividades. Essas 2 propostas estão lá no nosso plano de gestão, trazer para a participação democrática e poder ouvir essas pessoas. Agora é a vez da candidata Soeni responder a mesma pergunta. Se necessário, posso fazer a releitura da mesma. Tem 3 minutos, candidato. Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Se tratar de uma instituição pública, eu acho que em primeiro lugar é a questão da motivação mesmo, né, do servidor, a questão das condições de trabalho, que às vezes são fatores limitantes para que ele possa executar um bom trabalho. Às vezes também pode ser até a questão
de realocação, a pessoa não está satisfeita naquele setor, mas poderia contribuir mais num outro setor. E eu acredito bastante também na questão aí também da transparência. Às vezes a gente não sabe, porque, vou dar um exemplo até da parte, digamos, de compras e tal, né? Às vezes a gente reclama, mas por que tal coisa não saiu ainda e tal, e a gente não conhece, não sabe direito quais são os procedimentos todos que tem por trás desse processo. Então, eu acredito que também o diálogo possa ajudar a gente a superar essas limitações. Então, uma das propostas da gente também é a gente fazer reuniões onde a gente apresente, por exemplo, o que está proposto, né, essa questão do plano de ação, e que a gente faça reuniões periódicas também para prestar contas disso. Como é que está o andamento disso? Então, ao longo do ano, a gente tem encontros onde a gente possa fazer essa prestação de contas. Eu acho que isso pode estimular também aquele servidor, de repente, a sair, às vezes, até da zona de conforto, ou seja, ele sabe que ele vai estar, assim, tendo que prestar contas dessas demandas que foram colocadas, digamos, no plano. Tá? E eu acho que esse é um pouco o papel do líder também, de fazer com que as pessoas possam valorizar o potencial que as pessoas têm, fazer com que elas saiam da zona de conforto e que elas se orgulhem daquilo que elas estão fazendo, quer dizer, que elas possam mostrar o resultado. Às vezes a gente tem iniciativas muito boas, mas que não aparecem, nem para a comunidade interna, nem para a comunidade externa. Então, no momento, eu acho que essa motivação, essa questão da participação é estimulada, divulgar o que se faz, tudo isso eu acho que pode colaborar para que esses servidores possam dar mais resultado. Por fim, é a vez da candidata Amaro Lobo a responder a mesma pergunta. É necessário repetir? Não precisa. 3 minutos, candidata. Obrigada. Eu vejo por dois pontos principais. Um deles é a questão da realização do trabalho em si, e para isso nós precisamos dar condições para isso, que seja um reajuste da força de trabalho. A gente sabe, nós estamos cientes de que existem alguns setores com defasagem de pessoal. Também a questão de definição de processos. Nós sabemos que em muitos casos se faz as coisas assim porque sempre foi feito assim. Mas nós precisamos definir processos, publicizar esses processos, para que todos saibam exatamente como devem fazer e quem é responsável por determinada fase do processo. E, além disso, também a questão, que os candidatos já falaram, a questão do engrandecimento pessoal, resgate de autoestima. Um dos pontos que nós vemos é que os servidores se sentem como não sendo ouvidos. Em função disso, nós faremos reuniões uma vez por semana, tem até um nome poético, mas enfim, é o Café na Sexta, aonde toda sexta-feira de manhã um dos setores vai tomar café com a diretora. E ali nós vamos conversar, saber exatamente o que está acontecendo em cada setor e não só ouvir. Buscar ações para auxiliar nessa questão de conflitos, nessa questão dos servidores terem necessidades que nem sempre são ouvidas. Além disso, o resgate de um espaço que nós já tínhamos nas sextas-feiras à tarde, quando nós nos reuníamos aqui para ouvir um setor falar. Isso faz muito bem para quem está ouvindo e faz muito bem para quem fala. Isso causa um engrandecimento enquanto servidor, eu mostrar o que exatamente eu faço, ou até mesmo trabalhos de pesquisa, ações de extensão, mas enfim, resgatar esses momentos de diálogo, de conversa, além de dar boas condições de trabalho, fazer um estudo para saber se o computador que a pessoa está usando está de acordo com o que ela precisa fazer,
se a sua sala está agradável, tudo isso a gente precisa buscar também, não basta só exigir, mas também precisamos dar condições para que as ações sejam feitas. Vamos então sortear agora a segunda pergunta. É uma pergunta de um técnico administrativo em educação, e o tema da pergunta é execução de projetos. Como agilizar a execução dos processos e projetos do campus? Pela ordem do sorteio, o candidato Daniel tem até 3 minutos para responder. Deixa eu ver. Acelerar projeto é muito complicado. A gente tem um cronograma para executar esse projeto. Não é porque existe o orçamento, ou que existe a equipe, ou que uma empresa está contratada que o prédio vai subir amanhã. Eu entendo, e talvez a questão vá no sentido de acelerar a execução no momento em que se faz uma licitação, a licitação não anula, ou se contrata uma empresa e a empresa não tem condições de cumprir com o serviço. Entendo que essas demandas podem ser resolvidas se a gente tem, de novo, aquela proposta que a gente botou no nosso plano de ação, de elencar quais são as prioridades de cada uma das áreas. Se tem a prioridade elencada, se isso é público para todo mundo, e todo mundo entende que essa prioridade bota em risco o setor, bota em risco a atividade fim, que é o ensino, isso não vai ser cobrado apenas pelo setor, isso vai ser cobrado por todo mundo. Olha, a prioridade está ali, tem aqui, por que não está sendo feito? No momento em que as prioridades são discutidas apenas por parte dos colegas, e muitas vezes entram numa fila que se sabe qual é o critério de executar, isso fica complicado da gente acelerar um processo que a gente não tem poder de decisão. Se eu consigo dar poder de decisão para as instâncias, e a instância me cobrar velocidade no processo, e deu uma licitação nula, ou uma empresa foi impossibilitada de executar o serviço, eu vou chegar para essa pessoa e vou mostrar. O problema é que a licitação não aconteceu, a licitação atrasou, alguma coisa se perdeu nesta trajetória e eu não tenho nem como responder a este setor ou a esta demanda. Então, acelerar projetos e processos cabe quando a gente faz o cronograma dele, não dá para atropelar o cronograma. Precisa ser respeitado, inclusive, isso. Mas sim, acelerar a forma como isso anda até virar um processo de execução, sim, a gente não vai medir esforços para que isso aconteça. Agora é a vez da candidata Sueli responder a mesma pergunta. Bom, acho que a primeira questão é ver o que está emperrando, então, esse processo, esse projeto, de qualquer forma, eu imagino que aí também a gente precisa do envolvimento de todos. E aí essa questão importante de a gente motivar o servidor e também de a gente ter essa questão da prestação de contas, esse acompanhamento mais de perto. Mas eu vejo como a única possibilidade, realmente, uma vez definida a prioridade, que todo mundo possa, digamos, contribuir. A gente vê muito na questão dos processos de compra, por exemplo, aquela questão, o detalhamento, a descrição do que se quer comprar, quer dizer, já partir do demandante o mais detalhado possível para não ter que haver um retrabalho. Então, essa é uma questão que pode ajudar a diminuir esse tempo na questão de um projeto. A questão, a própria, às vezes, comunicação entre também os setores pode favorecer, quer dizer, depende atribuição, onde é que está ocorrendo esse emperramento para poder agir ali e dar mais agilidade.
E essa questão da colaboração de todos para a gente conseguir também ter mais agilidade. E uma questão eu acho, às vezes a gente está focando está querendo fazer várias coisas e acaba que não consegue fazer. Então, bom, agora nós vamos realmente estar priorizando isso e vamos dar conta de fazer isso, não começar um monte de coisa e não acabar nenhuma. Então, eu acho que isso também frustra um pouco. Acho que é mais ou menos por aí. Essa pergunta foi um pouquinho de difícil até resposta, né? Porque como seria bom se a gente tivesse mais, tanto mais autonomia, né? Ou se a gente não tivesse que seguir tantos ritos legais, né? Que às vezes eles acabam trazendo também uma demora, né, nas questões que a gente gostaria que tivesse mais agilidade. Mas eu acho que é isso, todo mundo colaborando, a gente consegue dar mais agilidade. Por fim, é a vez da candidata Margova responder a mesma pergunta. 13 minutos, candidato. Obrigada. Novamente, eu friso a questão de definição de processos. Nós precisamos definir processos, precisamos nomear responsáveis por cada fase do processo. Concordo com o que o Daniel falou, que não seria uma questão de acelerar, mas o que a gente quer é que as coisas não demorem 4, 5 anos para serem feitas, porque o nosso comparativo, em geral, é iniciativa privada. A gente sabe que no serviço público o tempo é diferente. Mas a gente tem que buscar que, então, se consiga fazer em um menor tempo possível. Isso entra também no que a Sueli falou, que é a redação do termo de referência, do memorial descritivo de um projeto. Isso é muito importante, porque às vezes nós que acompanhamos licitações, a gente sabe que chega ali e qualquer uma das empresas que está concorrendo não concorda com alguma coisa e para todo o processo licitatório e volta tudo lá para o início muitas vezes. Bom, isso depende de nós, da questão de definirmos como fazer. Algumas coisas não dependem de nós hoje. Isso é uma demanda que nós estamos passando para os 3 candidatos a reitor sobre alguns problemas que nós acabamos enfrentando quando chegamos na pró-reitoria de administração. Infelizmente, nós temos que falar isso, que a gente sabe que a demanda que eles têm é muito grande para atender os 17 campi. Então, nesse caso, sim, eu acho que podemos buscar a autonomia de termos alguém aqui para fazer esse projeto ou que nos seja permitido que contratemos uma empresa para fazer esse projeto. Desde que fique claro, se contratarmos uma empresa para fazer um projeto, é todo o processo licitatório também. Então, acredito que sejam vários pontos. A questão de definirmos prioridades, isso é o primeiro ponto. Sim, o que é mais importante no campus? Bom, então vamos concentrar esforços, seja material humano, seja o que for, para fazermos isso. E daí partir para outros pontos, antes nos focarmos no que é prioridade. Obrigada. Vamos sortear agora a terceira e última pergunta desse bloco. O tema da pergunta é precarização de setores. Não foi formulado por 2 técnicos administrativos. Considerando os últimos dados sobre evasão e preenchimento de vagas dos cursos de alimentos, horticultura, agropecuária e enologia e a precarização dos setores que atendem às aulas práticas, quais são as suas propostas de medidas emergenciais e a longo prazo para enfrentar esses desafios? Pela ordem do sorteio, o candidato Daniel tem até 3 minutos para responder a pergunta. Bom, realmente é um dado preocupante, a gente sabe disso.
é a questão da evasão e do preenchimento de vagas na instituição. A gente abre uma seleção, abre um processo seletivo lá com 30 vagas e acabam se matriculando 20, e aí 5 desistem, quando a gente vê tem uma turma com 8 alunos. Isso é muito problemático. Problemático para quem? Para o conjunto dos alunos, para o conjunto dos docentes, para a instituição como um todo que perde com isso. O que a gente propõe em relação a isso? Primeiro, fazer com que esse aluno que vem para cá, de novo, sinta orgulho de estar estudando aqui. E quando ele sai daqui, ele diz: eu estudo no Campus Bento do Instituto Federal. E que as pessoas que escutam isso, vejam isso com brilho no olho e digam: nossa, esse cara estuda num lugar bom, gostaria eu de dizer isso. Então, neste sentido, a evasão tende a diminuir quando esse aluno é acolhido. Infelizmente, a precarização dos setores, sim, o fato de a agroindústria não estar funcionando, o fato de a estação ter poucas aulas práticas, o fato de a horta funcionar e a gente usar pouco aquele espaço, faz sim com que se desmobilize o setor, que o setor também não tenha vontade de fazer crescer aquele setor. Uma vez que o setor trabalha bem e que atende bem os seus alunos e que os alunos estão motivados cada vez mais a ir para uma estação experimental, a ir para a horta, a ir para a indústria que está funcionando, obviamente que esse aluno não vai evadir. E aí, consequentemente, qualquer projeto que tu ofereça para esse estudante, com bolsa, sem bolsa, seja um estágio não remunerado, mas que ele ganhe aprendizado visitando esses setores que estão funcionando, que faça o seu estágio de 4, 8, 16, 20 horas, e isso vai propagar para os outros colegas. Esse aluno vai dizer para o colega dele: olha, tem um projeto de pesquisa assim assado, que eu fico super feliz de estar trabalhando, que eu vou viajar para ir para um evento, que eu vou representar essa instituição em outro lugar e que eu vou ser reconhecido. Então, emergencialmente, sim, resgatar todos esses setores para que os alunos se sintam acolhidos nos setores e não levar. Agora é a vez da candidata Soeni responder a mesma pergunta. 13 minutos, candidata. Vou levantar, bem legal. Eu acho até que são duas perguntas, né? Uma que é a questão da precarização dos setores e outra que é a questão da evasão. A evasão, é claro que ela está ligada à precarização dos setores, mas podem ter outras causas também que é preciso a gente estudar, né? No caso da evasão, existe, acho que um grupo de trabalho, né, a nível de instituto também, que começou esse estudo, mas que é preciso a gente continuar para saber quais realmente são as causas. Em cada curso pode ser que as causas sejam diferentes. Eu estive conversando com os coordenadores de curso e, por exemplo, no caso do curso de alimentos, a coordenadora nos colocou que também muita gente liga e muita gente coloca essa questão de que, como o curso é tarde e noite, pessoas que trabalham e tal têm dificuldades de fazer, que talvez se o curso fosse apenas noturno, tivesse mais candidatos. Bom, isso é uma questão que merece um aprofundamento maior, mas eu acredito que a questão da evasão, então, a gente precise verificar bem por que está ocorrendo a evasão e trabalhar as causas. Essa questão de precarização dos setores, com certeza, nós citamos obras que são emergenciais e que precisam ser feitas, como é o caso, não tem como, a agroindústria ela está parada há mais de 3 anos, então é claro que esses alunos do tecnólogo de alimentos que estão se formando, eles praticamente não passaram pela agroindústria, não utilizaram essa infraestrutura, e isso é muito grave. E aí, quando eu falo que, por exemplo, a primeira coisa que precisa ser feita lá é ter energia elétrica, é a implantação do projeto elétrico,
É preciso, é claro, a gente assumir essas questões para que a gente possa depois ir atrás de recursos, de projetos de pesquisa, projetos de extensão, outras coisas para se melhorar a estrutura. Mas muitas vezes nós temos também instalações muito boas que poderiam ser melhor utilizadas. Então a gente precisa também aproximar mais o técnico do professor. A gente tem experiências bem legais também com técnicos de laboratório que às vezes o professor nem sabe que existe tal equipamento, que ele poderia fazer uma aula prática num laboratório. Então essa aproximação do técnico com o professor, na mesma coisa lá na estação experimental, tem sala de aula com ar-condicionado, data show, é claro que tem um monte de problemas lá que precisam ser corrigidos, sim, mas tem uma estrutura muito boa, que às vezes até de repente a gente deixando no horário do curso, para poder facilitar que o aluno vá para lá, passe o turno inteiro lá e faça a aula prática, a gente pode estimular isso e melhorar a qualidade dessas aulas. Por fim, é a vez da candidata Marlova responder a mesma pergunta. Em 3 minutos. Pode repetir ela. Considerando os últimos dados sobre evasão e preenchimento de vagas dos cursos de alimentos, horticultura, agropecuária e enologia e a precarização dos setores que atendem às aulas práticas, quais são suas propostas de medidas emergenciais e a longo prazo para enfrentar esses desafios? Na verdade, eu queria ver se realmente houve essa relação entre os dois. A questão da agroindústria, acredito que não haja nem o que se discutir. Um curso que basicamente tem suas atividades, por mais que se possa fazer aulas em outros locais, mas é um curso voltado para questão de alimentos, não se discute. E aí entra no que nós falamos, prioridades. O curso de enologia basicamente precisa da vinícola. Novamente, prioridades. O curso de agropecuária, o que eu tenho ouvido bastante, inclusive dos alunos, é que é um curso com uma carga horária bastante alta, com uma divisão, às vezes, de períodos em que dificulta um pouco eles irem para a estação experimental. Chegam lá às 3, 4 horas da tarde e às 5 eles têm que pegar o ônibus de volta. Então isso eu acho que precisa de uma discussão, de uma readequação para vermos exatamente o técnico que queremos formar e da importância dessas aulas práticas. Concordo com a questão que temos setores que propiciem sim a questão de aulas práticas. Devemos explorar mais isso e também a questão dessa integração entre os técnicos. Vejo que é uma definição de prioridades. Definir exatamente, vamos finalizar obras da agroindústria, vamos finalizar as obras da agroindústria. A questão da vinícola também, que temos questões estruturais e, enfim, de filosofia, digamos assim, para pensarmos exatamente o que vai ser feito, mas que consigamos facilitar essa questão de aulas práticas, que nós sabemos que são muito importantes para a formação do aluno e que também os alunos demandam por isso e gostam muito de estar na prática e se sentem valorizados e sentem a valorização do seu currículo com isso. Com essa resposta, terminamos o terceiro bloco do debate e vamos para mais um intervalo de 5 minutos. Após esse tempo, teremos o quarto e último bloco. Atenção, por favor. Prezados senhores e senhoras, iniciamos nesse momento o quarto e último bloco do debate. Neste bloco, os candidatos farão as suas considerações finais no tempo de até 6 minutos. Seguindo a mesma ordem do sorteio, damos a palavra ao candidato Daniel. 6 minutos, candidato. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar dessa discussão, agradecer todo mundo que ficou aqui até esse momento, tá todo mundo já cansado, né, e
mas muito interessado em todos os temas que a gente discutiu, e acho realmente que, embora cansados, vocês têm argumentos para poder escolher o seu candidato com seriedade. Espero que o debate tenha ajudado vocês a escolher melhor o candidato. Discutir as questões do orçamento, discutir as questões dos setores, aqui das áreas, né? Discutir todas essas demandas é muito importante para o nosso crescimento. Desde o início da campanha, eu sempre fui muito propositivo e tentei divulgar ações, projetos, propostas que realmente possam ser implementadas e que vão ter impacto na comunidade. Eu fico muito feliz quando eu escuto a Margot e a Sonia compartilhando a ideia da incubadora. Fico muito feliz porque realmente é isso, para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para discutir propostas que façam com que o Campus Bento seja um lugar melhor. Embora nesse momento a gente esteja disputando um cargo, eu não tenho dúvida que qualquer um de nós que se eleja vai poder contar com os outros candidatos para construir uma gestão exitosa. Todos trabalhamos juntos e se a gente puder unir forças para fazer um trabalho melhor, nós vamos alcançar a excelência e o sucesso muito antes do esperado. Eu me sinto preparado para assumir a direção. É um grande desafio que eu estou disposto a enfrentar, com seriedade e com trabalho duro, procurando construir um campus para todo mundo. Para vocês, alunos e alunas, que quiserem vir conversar com a gente, expor seus desejos, querem fazer suas propostas, a gente está pelo campus fazendo campanha. Encontrem a gente, venham conversar. A gente está aberto à discussão. Vocês, técnicos administrativos em educação, meus colegas docentes, que se identificam com a nossa proposta, que viram lá naquelas ações, naqueles projetos, coisas que vocês também pensam, venham trabalhar junto com a gente. Venham construir essa nova gestão junto com a gente. Não adianta vocês enxergarem em mim a mudança, porque a mudança só vai ocorrer se cada um de vocês também quiser mudar. Não adianta eu ser o objeto da mudança. Eu posso ser o pontapé inicial dessa mudança. Sim, assumindo a direção, vou começar a propor todas essas mudanças. Mas é muito difícil querer mudar sozinho. Se todos que querem mudar vierem junto comigo, a gente consegue fazer as mudanças que tanto precisa. Quem está disposto a mudar, vem junto para construir um lugar melhor de trabalhar, melhor de estudar, melhor de viver. Porque o Campus Bento pode ser um lugar melhor. Obrigado. Passamos imediatamente a palavra à candidata Soini para suas considerações finais. 6 minutos, candidata. Bom, também queria agradecer, então, a participação de vocês. Eu acho que é um momento muito rico, onde a gente pode repensar a instituição, Então, não só nesse debate, mas nas visitas aos setores, na conversa com os colegas. Dificilmente a gente conseguiu fazer visitas assim muito curtas, eu confesso, à comissão eleitoral, que às vezes o pessoal nos segurava para a gente conversar um pouquinho mais, porque na verdade as pessoas que querem falar. Com relação aos alunos, e como eu disse, eu recém comecei as visitas, então eu vou estar indo nas salas, mas de qualquer forma a gente está sempre, a gente vai estar nesse período aí até o dia 8 de outubro à disposição para conversar. A gente não conseguiu colocar todas as propostas, é claro que a gente tem, mas a gente está à disposição então para conversar. Eu queria destacar, com relação
também a questão dos cursos técnicos. Os institutos federais, eles foram criados nessa estrutura de pirâmide, né? Ou seja, a base são os cursos técnicos, então a gente tem que trabalhar bastante a questão tanto de melhorar a qualidade dos que já existem, como também de estudar a abertura de novos cursos para oferecer outras, né, oportunidades. A gente sabe que muitos estudantes às vezes escolhem um curso porque não tinha outra opção ou porque o número de vagas era maior. Então a gente precisa assim, ter um olhar, né, mais amplo e ter mais oferta, mais possibilidades em todos os níveis, sem esquecer a questão da qualidade. Essa questão, então, eu queria destacar. A gente tem, né, a nossa marca é essa questão, então, da presença. A gente se propõe a fazer visitas periódicas aos setores, a estar presente nessa questão também do diálogo com as entidades estudantis, com o Grêmio, com os diretórios. A questão quando a gente fala no comitê de ensino, a gente acha muito importante para que não seja só naquele momento lá também da reunião do conselho de classe, onde tem um aluno lá que vem falar um pouquinho, né, mas que a gente possa ter mais momentos de discussão. A valorização dos servidores, eu sempre procuro usar esse termo, não é de hoje, não é por causa da campanha, mas eu sempre me coloquei assim, sem fazer distinção entre técnico e professor. Quem trabalha comigo sabe disso. Inclusive recebi, assim, teve alguns depoimentos que foram colocados no Face e tal, todos eles, sem eu não pedir nenhum, né, surgiram, na verdade, espontaneamente e me deixam muito feliz, porque é uma questão de respeito e de valorização que a gente tem que ter, que a gente tem que se ver enquanto comunidade, enquanto trabalhadores da educação mesmo, né? Todo mundo que está aqui dentro tem que ter um objetivo comum, que é a questão da qualidade do ensino. E essa questão, então, eu acho que é muito importante, nossa presença não só aqui internamente, mas em relação à comunidade, a gente mostrar para a comunidade, não só de Bento Gonçalves, da região, a gente tem alunos que vêm de vários municípios, o protagonismo que o Campus Bento pode ter. Eu costumo dizer, para quem querem trazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para quem querem trazer a URGS para cá, se nós já temos uma instituição de ensino federal aqui, será que a gente não pode abrir qualquer curso? É claro que podemos. Então a gente tem que se articular, com a sociedade para mostrar que nós temos sim uma instituição e que ela pode ser muito mais forte até do que ela já é. A questão, então, também de uma presença firme da direção em relação ao Conselho Superior, a questão de valorizar a participação dos servidores nos comitês, nas comissões, de todos os servidores que participam desses grupos de trabalho, desses comitês, dar um retorno para a comunidade do que é tratado nessas reuniões, nos comitês, quer sejam do Instituto ou representativos junto à Prefeitura, por exemplo, como a Comissão de Agricultura, Turismo, Meio Ambiente. A gente participa de tantas comissões e às vezes a gente não tem esse retorno. Então, fazer essa comunicação e valorizar, todas as ações de extensão, pesquisa, se necessário, quer dizer, a questão também da revisão dos planos de curso para poder estar melhorando a qualidade dos cursos e a atualização, valorizar a participação, essa questão da cultura da participação. Às vezes a gente diz, mas ninguém vai. Bom, tudo bem, quem for, vamos valorizar quem foi. E não é porque não foram uma vez que a gente vai deixar de fazer. Então, valorizar a participação e ter uma gestão, uma direção que não se omita. Essa é a questão, quer dizer, estar presente, tomar decisões e não deixar as coisas se arrastarem muito tempo até a gente decidir o que fazer. Tá? Então, eu acho que é isso que a gente se propõe e a gente quer que o voto seja bem livre, e trabalhar analisando as propostas.
Por fim, passamos a palavra à candidata Marulova. 6 minutos, candidata. Primeiramente, eu quero só retornar um ponto que antes eu acabei não falando da evasão. Sobre a evasão, nós temos um grupo de trabalho na reitoria, então eu acho que para pensarmos em pontos específicos para cada curso, nós ainda precisamos de um diagnóstico um pouco mais detalhado. Em relação às aulas práticas na estação experimental, por mais que a gente diga que existam dificuldades, nós temos mais de 20 aulas práticas por mês acontecendo lá. E em relação aos laboratórios, também eu falo com muito orgulho, porque eu sou técnica em laboratório e é ali que eu consigo desenvolver meu projeto de pesquisa, bem como a maioria dos técnicos ali também faz, projeto de pesquisa e ação de extensão. Agora falando sobre a questão do debate, enfim, do processo pelo qual nós estamos passando, eu acho que é muito bom esse processo democrático, essa questão de vocês estarem aqui para nos ouvir, pois vocês vão escolher a visão que vocês querem para o campus daqui a 4 anos. Como os candidatos falaram, não existe nada de muito mágico entre as propostas. Eu acho que o que pode me diferenciar em relação às propostas é a metodologia que eu vou adotar, que essa é particular de cada um. E a minha metodologia ela vai ser participativa, democrática, coletiva, humanista, sem perder o caráter do futurismo. Nós precisamos olhar para frente. Vou falar novamente no protagonismo, porque eu acho que é algo que nós temos que pensar. Enquanto estrutura multicamp, temos que buscar maneiras de atingir esse protagonismo. E também estou atenta nessas conversas que tenho tido nos setores, que pequenas coisas fazem a diferença. E essas pequenas coisas ajudam a melhorar todo o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, desenvolver o espírito de tolerância entre nós, melhorar a comunicação e o debate entre a comunidade interna e externa, fortalecendo todo esse processo que nós tanto batemos nessa tríade ensino, pesquisa e extensão. É fundamental a um bom gestor motivar e incentivar a todos, os que são da casa e os que estão chegando. Isso vale tanto para técnicos administrativos, para docentes, quanto para alunos. Medidas simples como estar disponível para um momento de diálogo, para ouvir, trocar informações com regularidade e frequência, que sejam determinadas, que sejam claros esses momentos de conversa e com a disponibilidade do gestor para isso. Minha metodologia de trabalho pressupõe a valorização das qualidades profissionais de todos os servidores. E por isso que lá no início eu falei que docentes e técnicos administrativos não são a mesma coisa, porque eu sei que existem demandas diferentes para cada uma dessas categorias e nós precisamos estar disponíveis para ouvir e saber o caminho a buscar para atender a essas demandas. Tudo isso vai nos levar a buscar a qualidade da educação pública por um campus Bento Gonçalves cada vez melhor. Devemos sempre responder, nós temos uma responsabilidade como campus Bento Gonçalves do Instituto Federal. E com isso nós devemos responder de forma ágil e eficaz às demandas da comunidade. Nós temos um trabalho a ser feito. Além disso, devemos fortalecer a característica principal da nossa instituição, que é a verticalização do ensino em todos os níveis de educação. Buscamos isso na medida em que ofertamos diferentes cursos em diferentes modalidades da educação profissional e tecnológica, tomando para nós a responsabilidade de diferentes possibilidades em diversas formas de escolarização, como forma de efetivar o nosso compromisso com todos, atendendo aos diversos níveis. Nós, todos os profissionais que aqui trabalhamos, temos a possibilidade de, no mesmo espaço institucional, criar vínculos com diferentes modalidades, com diferentes... Isso propicia a nós um ambiente totalmente particular, a partir do qual nós devemos tirar vantagem disso e promover a educação acima de tudo.
pois as mudanças que nós precisamos, todas as propostas aqui foram baseadas em mudanças, em coisas com as quais não estamos contentes. Então, todas essas mudanças que nós buscamos, nós podemos fazer juntos. Obrigada. Com isso, chegamos ao final desse primeiro debate entre candidatos à direção do Campus Bento Gonçalves. Agradecendo, em nome da Comissão Eleitoral do Campus Bento, a participação dos candidatos, da plenária e de todos os eleitores que contribuíram com o debate, enviando perguntas ou acompanhando hoje. Pedi para que a plenária recolha seus pertences e os copos plásticos deixados no chão. Lembramos que o próximo debate será na quinta-feira, primeiro às 10 horas, nesse mesmo espaço. Obrigado.